Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Esse vídeo é sobre a Nova República, 1985-2016. Muito bem, esse é o maior período democrático da história brasileira. O período mais estável e o período onde a maior parte da população alcançou direitos políticos, civis, sociais, culturais. É um período diferente, na verdade, da nossa história. Nós temos aí, na nossa história, uma questão de negação de direitos, de governos autoritários, elitistas, violentos com a população. Esse será o primeiro período onde amplas parcelas da população serão acolhidas pela Constituição brasileira. A Constituição de 1988, que será produzida nesse período e que vai reger esse período, terá ganhos substanciais. Vai ser a primeira Constituição a permitir o direito de voto ao analfabeto. Vai ser a Constituição que vai obrigar o Estado a ter um sistema de educação universal e de saúde universal. Vai reconhecer direitos trabalhistas, direitos sociais, como direito à moradia, como direito ao trabalho, como direito à segurança, como direito à vida e à sua proteção. Vai garantir também eleições regulares, com uma justiça eleitoral, bem ou mal, vai garantir pleitos bem mais justos e bem mais equilibrados do que no passado. Essa Constituição será, por isso, denominada Constituição Cidadã, porque ela vai garantir cidadania para amplas parcelas da sociedade. Basta isso colocar no papel? Não. Chegou-se a colocar no papel porque houve mobilização da sociedade. A sociedade se organizou, inclusive no período anterior, no período da ditadura militar. Ela enfrentou a ditadura, ela se organizou. Então você tem a organização dos trabalhadores urbanos, você tem a organização dos trabalhadores rurais, você vai ter a organização de parcelas da classe média. Então, os profissionais da saúde vão se organizar pela formação de um sistema único de saúde que vai ser formado. Os profissionais da educação vão se organizar por uma escola pública que atendesse a todos, não é? Então, haverá mobilização da sociedade. Essas regras, elas surgem por conta da mobilização. Esse é um período que começa justamente com uma ampla mobilização. A mobilização pelas diretas já, que não deu o resultado esperado, mas demonstrou a força da organização social. Já em 1985, nós teremos aí surgimento de importantes movimentos, como MST, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, a CUT vai ser formada nesse período, né? Central Única dos Trabalhadores. Nós teremos pela primeira vez na nossa história um partido dos trabalhadores, né? Dos trabalhadores organizados, que vai ter representante na Assembleia Constituinte, e que vai se organizar fortemente e representará uma força política significativa nesse período da Nova República, governando inclusive por 4 vezes o país. Então nós temos uma mobilização, uma organização social que nos períodos anteriores nós não tivemos. Esse período começa com um governo não eleito diretamente, né? O governo Sarney, dado que Tancredo Neves faleceu, né? Ele será um governo de transição para a democracia. Esse
essa transição, ela se dará de forma conservadora. Por mais que a sociedade esteja se organizando, os grupos conservadores também estão organizados para reagir às pautas progressistas. A gente não pode ter ilusões também. Muito bem, nesse quadro, o governo Sarney pega uma herança maldita dos governos militares. Hiperinflação, desvalorização da moeda, dívida externa impagável, o país estava quebrado, sérios problemas de segurança pública, sérios problemas no modelo de saúde, iniciava-se aí uma epidemia de AIDS no país e o sistema de saúde totalmente sem estrutura para responder a essa epidemia. Para vocês terem uma ideia, o sangue não era testado. Então, várias pessoas se infectaram por transfusão de sangue que não tinha sido testado. Então você vai ter toda uma mobilização durante o governo Sarney, que é um governo conservador, para tentar sanar esses problemas da época da ditadura militar. A sociedade e o governo vai ter que se mobilizar para resolver esses problemas. Bom, o problema urgente era o problema da hiperinflação. Sarney então vai lançar em 1986 o Plano Cruzado. O Plano Cruzado substituiu a moeda, o cruzeiro, que já estava desvalorizada absurdamente. Eu costumo dar como exemplo a seguinte questão. Se eu te pedir R$1.000 hoje, alguém tira R$1.000 e entrega para quem pediu? Não. Mas em 1985, se você pedisse 1.000 cruzeiros, você entregava. Por quê? Porque 1.000 cruzeiros não valia quase nada. O Plano Cruzado, ele vai transformar 1.000 cruzeiros em um cruzado. Vai congelar os preços dos produtos e os salários. Então a inflação vai acabar. Só que nós vamos ter crise de abastecimento. Então as filas vão aumentar. Só que o fato da inflação ter acabado, isso vai dar grande popularidade ao presidente. Nas eleições para os governos dos estados em 1986, o PMDB, partido do presidente, fez todos os estados menos um. Dada a popularidade do Plano Cruzado. Acabou a eleição, eles tiveram que mexer no plano. A inflação voltou com tudo. Não voltou pequena não, voltou hiperinflação. Já em 1987, eles tiveram que fazer um outro plano, o Plano Bresser, que decretou moratória unilateral da dívida externa. Paramos de pagar, não tínhamos condições de pagar. A hiperinflação foi vencida? Não foi vencida. Tivemos outro plano, em 1989, o Plano Verão, que acabou com os cruzados. O cruzado já não estava valendo mais nada. 1.000 cruzados já não estavam valendo mais nada. Foi criado em 86, em 89, 1.000 cruzados já não valem mais nada. Nós estamos falando de inflação de mais de 1.000%, de quase 2.000% ao ano. E aí, o cruzado, 1.000 cruzados, virou um cruzado novo. O governo, então, chega absurdamente desgastado para as primeiras eleições presidenciais de forma direta, as eleições de 1989.
os dois maiores partidos de sustentação do governo Sarney, o PMDB e o PFL, cada um lançou um candidato. Os dois candidatos juntos não tiveram direito a 6% dos votos, dado o desgaste do governo Sarney. Então, os dois candidatos que foram para o segundo turno da eleição de 1989 eram de oposição. Um de oposição à direita, não é? Fernando Collor de Mello, um político da aristocracia tradicional de Alagoas, que se vendeu como político novo, jovem, com grandes ideias, o caçador de marajás, e Luiz Inácio Lula da Silva, o comandante do PT, a novidade, né? O Partido dos Trabalhadores. Nós vamos ter um segundo turno entre Collor e Lula, e Collor vai vencer esse segundo turno. Mas o PT se coloca aí como a força da oposição à esquerda. Muito bem. O governo Collor vai estabelecer um pesado plano neoliberal de abertura da economia, de privatização de empresas estatais e um fracassado e terrível confisco da poupança. A poupança do brasileiro foi confiscada em 1990 pelo Plano Collor. Os cruzados novos foram transformados em cruzeiro. A ideia era que a inflação, a hiperinflação, acabasse. Não acabou. E o país foi jogado numa recessão absurda. A hiperinflação de 1992 chegou a 2.000%. Collor vai sofrer um processo de impeachment em 1992, dado a esse desgaste. Antes, em 1991, ele sela o acordo do Mercosul com a Argentina, o Uruguai e o Paraguai. Formava-se ali um bloco econômico que existe até hoje e é importantíssimo para o Brasil. Collor, então, que tinha se vendido como aquele que ia moralizar a República, se viu enredado num esquema de corrupção que o desgastou. Ele perde, então, a maioria no Congresso e vai sofrer o processo de impeachment. Ele renuncia, mas o Senado não reconhece a sua renúncia. Então, esse processo de impeachment foi um pouco enviesado. E ele vai perder os direitos políticos por 8 anos. Ele só volta à cena política nas eleições do ano 2000. Bom, entra o seu vice, Itamar Franco. Itamar Franco chega ao poder em 1992 e organiza um plano que esse sim vai solucionar o grande problema da hiperinflação, o Plano Real. Já em 1993 é criada a URV, que no ano de 1994 vai se transformar no Real. Né? Um plano muito parecido com o que tinha sido feito na Argentina, no México. Pois bem, isso dará grande popularidade ao candidato do Itamar, né? Fernando Henrique Cardoso, que vai ser eleito em primeiro turno no ano de 1994, pelo PSDB, uma dissidência do PMDB, criada em 1988. E que será uma força política que vai garantir 2 presidências da República nesse período. Fernando Henrique Cardoso assume com a agenda iniciada por Collor, a agenda neoliberal. Então, continua o processo de privatização das empresas estatais.
É mantido o plano real, então o real equiparado ao dólar, tendo o dólar como âncora, num modelo de estabilização neoliberal que dizia assim, olha, abra a economia, venda as estatais e o país vai crescer com investimento estrangeiro. Na prática, isso não vai acontecer. Na prática, a gente vai ter um período de baixo crescimento, de estabilização da moeda, sim, e da inflação, sim, o que vai garantir a Fernando Henrique uma reeleição em 1998, né? Então, haverá em 1997 uma emenda à Constituição, criando a reeleição, e ele indevidamente vai, né, ter direito a essa reeleição, participar da reeleição. Por que indevidamente? Porque ele não tinha sido eleito com essa possibilidade, né? A regra deveria valer para os eleitos a partir de 1998. Mas, né, todo o processo para a manutenção de Fernando Henrique no seu mandato, né, tinha sido movimentado, né? Então foram escândalos de corrupção no governo Fernando Henrique, né? A compra da emenda constitucional pela reeleição, a venda das estatais, né? O escândalo na venda das Telebrás, na venda da Vale do Rio Doce. Bom, o país, na verdade, em 98 já estava quebrado. Só que ele segura para ganhar a eleição de 98, né? A sua reeleição. Mas em janeiro de 99, nós temos aí a fuga de capitais, absurdo, o país quebra, vai ter que recorrer ao FMI e ficará um país sem infraestrutura. Nós teremos o apagão de 2001, né? Os processos de privatização não vão demonstrar a eficiência prometida. A ideia de que o capital estrangeiro iria resolver os nossos problemas não se confirmou. A nossa balança comercial se tornou deficitária em todo o período. Os ganhos positivos do período FHC são o Fundef, né? Então é garantida a universalização do ensino fundamental, que na época era de 1ª a 8ª série. Os alunos passaram a receber merenda escolar, passaram a receber material didático, né? Isso é um grande avanço. A manutenção do SUS, criado no governo Itamar Franco, né? E mantido por todos os outros governos, dado que ele é uma conquista da sociedade brasileira e da Constituição de 1988. Então, essa ampliação, né, da educação básica e do SUS é fundamental. Mas é um período de grande número de desempregados, um período onde parte da população brasileira significativa passava fome, o país sofria por falta de infraestrutura e nós vamos ter toda esse desgaste, né? O país quebra novamente em 2002 e nós teremos aí a eleição do líder da oposição, Luiz Inácio Lula da Silva. O PT, pela primeira vez, ganhava as eleições presidenciais. Lula chega, depois de ter perdido 3 eleições, a de 89, a de 94 e a de 98, sendo o segundo colocado nessas 3. Agora chega ao poder. Qual é a novidade? A novidade é que pela primeira vez na história brasileira, um homem do povo, um trabalhador, um ex-metalúrgico,
chegava à presidência da República. Por um amplo movimento social de base, conjugando forças que pretendiam fazer o contraponto àquelas políticas neoliberais. Lula, então, chega ao poder e começa a governar a partir de 2003, quando é lançado o Fome Zero, o Bolsa Família e amplos programas sociais de recuperação do salário mínimo. O salário mínimo passou a ter reajustes para a sua recomposição, dado que no período Fernando Henrique foi um período de arroxo salarial. O Fundef vai ser transformado em Fundeb e vai abraçar agora 9 anos do ensino fundamental e mais os 3 anos do ensino médio. Haverá investimento nas universidades, algo que no governo Fernando Henrique não teve. Será um governo onde a infraestrutura, o Estado, de novo, vai voltar a investir em infraestrutura. Vai pagar a dívida com o FMI. Restabelecer o controle da inflação, dado que o ano de 2002, o último ano do governo FHC, foi um ano de descontrole inflacionário, mais de 12% de inflação. E uma política de valorização da empresa nacional, da agricultura familiar, a ideia da eletrificação rural, o programa Luz para Todos, das cisternas, do enfrentamento dos graves problemas da maioria da população brasileira. Falta d'água, falta de comida, falta de energia. Com esse contexto, mesmo sofrendo a grave crise em 2005, com o escândalo de corrupção, chamado de mensalão, ele será reeleito com mais de 60% dos votos em segundo turno nas eleições de 2006. Seu segundo mandato, nós teremos a ampliação dessas políticas. Teremos o PAC, o programa Minha Casa Minha Vida, e ele será favorecido por um processo de valorização dos nossos produtos de exportação, que a gente chama de commodities, soja, petróleo, minérios. Vai ter a descoberta do pré-sal em 2006 e ele começa a preparar a sua sucessora. Também enfrenta de forma assertiva a grave crise capitalista de 2008. O Brasil foi o país que mais rápido se recuperou. Teve uma pequena queda em 2009, de 0,5%, 0,9%, não sei. E já em 2010 teve 7,5% de crescimento. Isso transformou Lula no presidente brasileiro mais popular da história. 87% da população acreditava que seu governo era bom ou ótimo. Houve melhoria para as classes trabalhadoras, melhoria para as classes médias, melhoria para as classes superiores. Lula, então, elege Dilma Rousseff, a primeira mulher na história do Brasil a chegar à presidência da República. Vai ser eleita e reeleita em 2014. Nós tivemos no período Dilma o programa Mais Médicos, o programa Ciências Sem Fronteiras, as Olimpíadas e a Copa do Mundo. Grandes eventos. Em 2013, ela enfrentará as manifestações
que depois foram capturadas lá, começa com o movimento Passe Livre, mas depois serão capturadas como manifestações antipolíticas, que questionavam de forma difusa a corrupção política. Esse movimento vai desembocar lá em 2015, 2016, no impeachment da Dilma. Bom, Dilma vai ser reeleita em 2014, porém em 2015 adota o plano neoliberal de estabilização. Nós teremos um choque brutal nas tarifas, a inflação vai subir, o desemprego vai aumentar, a situação geral da população, o sentimento geral passa a ser de desgosto com o governo. Ela então passa a sofrer uma oposição terrível no Congresso. E nós teremos o seu processo de impeachment indevido, já que não tinha crime de responsabilidade. Tanto indevido era que eles não tiraram os direitos políticos dela, é a principal medida contrária a quem sofre impeachment é isso, né? E nós teremos aí o fim melancólico do governo da primeira mulher presidente. Mas essa é uma outra história. Até a próxima.